Mais um vídeo. Vamos começar com as principais notícias do nosso Brasil. Essa semana de chegada, né, dia 30, última semana aí para as eleições, e várias notícias, né? Uma delas, a mais principal, foi a questão do Gilberto Jefferson, que terminou atirando nos policiais, né, que foram cumprir uma ordem judicial. Tacou até granadas, né? Um absurdo, né, isso acontecer em pleno 2022, né? Cara, totalmente fora da caixinha, né? Mas tentaram colocar ele junto com o Bolsonaro, né? Tiro saiu pela culatra, né? Pelo menos esse da fake news, né? As pessoas não acreditam mais em tantas mentiras, né? Essa eleição toda foi baseada na mentira, né? Vamos falar da Super Life, né? Que vários famosos fez pro Jair Bolsonaro. Vamos falar, né, da denúncia também que teve nessa semana, que as propagandas nos rádios, teve mais propagandas pró-PT do que pró-Jair Bolsonaro, sendo que tinha que estar equilibrado, né? E uma notícia crime aí, vamos ver como é que o TSE vai lidar com essas acusações, né? Acusações fortes, né? Então isso e muito mais, vamos falar nesse vídeo. Vamos começar com esse vídeo, né, dessa moça aqui, que vou te falar que parecia eu também, né? Vim aqui dar um recado pro Bolsonaro, né? Todo mundo dá recado, agora é minha vez de dar um recado. Olha, Bolsonaro, a única coisa que eu quero de você é que você ganhe a eleição! E me deixe em paz, Bolsonaro! Eu tô surtado por causa de você, Bolsonaro! É Bolsonaro, Bolsonaro o dia inteiro te defendendo, Bolsonaro! Eu quero ter vida! Misericórdia. Eu quero voltar a viver! Sem falar de Bolsonaro! Sem xingar o Lula! É isso. Você viu, né, como é que tá a tensão, né, dos brasileiros, né? Como é que tá as coisas acontecendo no nosso Brasil. Mas eu acredito que vai dar certo. Não desanima. Vamos lutar até o último segundo, até o último voto. Vamos virar voto. Vamos lutar pela nossa nação, pelo nosso Brasil. E se acaso, de repente, não for o resultado que nós esperamos, vamos ter paciência, né? Eu peço a todos os brasileiros paciência, né? Calma. Deus está no controle de tudo e que Ele vai fazer o melhor. Se acaso tiver alguma fraude, alguma coisa, Ele vai mostrar. Nós vamos ter calma, pessoal. Vamos ter calma e não vamos fazer que nem o Gilberto Jefferson fez, né? Vamos passar o vídeo aqui. Presidente, que avaliação o senhor faz da atitude do ex-deputado Roberto Jefferson, hoje pela manhã, que recebeu a bala agentes da Polícia Federal que tentavam efetuar a prisão dele depois das ofensas à ministra Carmen Lúcia do Supremo e também do descumprimento das medidas que definiam a prisão domiciliar dele? Eu pergunto, o senhor teme que isso respingue negativamente na sua campanha? E mais, o que é que o senhor diria ao eleitor que insiste em apoiar atitudes como a do ex-deputado? Olha, tão logo tomei conhecimento, foi feito contato com o ministro da Justiça, que é um delegado da Polícia Federal, Anderson Torres, para que ele acompanhasse o caso, se deslocasse para perto do episódio, como ele foi para Juiz de Fora, e disse para ele que o tratamento dispensado ao senhor Roberto Jefferson deveria ser o de bandido, porque quem atira em policial, bandido é. Vocês viram, né? Não tem nada a ver a ligação que quiseram colocar, né? A grande mídia, né? Quis colocar o Gilberto Jefferson junto com o Bolsonaro, de ser aliados. Até teve uma fake news, uma mentira, né? O próprio TSE mandou retirar tudo que estava falando que ele era da campanha do Bolsonaro, né? O articulador da campanha do Bolsonaro. Tudo mentira, né? Onde a gente vai chegar com essas mentiras? Eu fico nervoso quando eu vejo essas mentiras, né? Que tem muitas pessoas que ela não tem acesso à informação, né? Nós que estamos vendo esse material, somos raras exceções. A grande maioria, a massa, eles não têm acesso, né?
nem querem saber de política, eles só querem saber de ganhar o seu pão de cada dia, já chega tão cansado, pegando um ônibus lotado, né? Às vezes um estresse, né, do dia a dia, né, ganhando tão pouco, né? E eles não entendem que isso que nós estamos fazendo é para melhorar a vida dos brasileiros, né? Acima de tudo é a vida dos brasileiros, né? A melhoria, né? Como o candidato que a Prefeitura de São Paulo falou que na época da Telesp era melhor do que a atual. Um absurdo, né? Tá maluco, né? Então, se tiver privatizações, né? Se melhorar a condição de vida de todos os brasileiros, melhoram para todos nós, né? E essa grande massa, essa grande população, ela não busca informação, ela não sabe que isso é importante para elas, né? Então, essas mentiras, essas fake news, chegam na grande massa, ela só escuta uma vez e fala, é Bolsonaro, né? Ele é assim mesmo, né? Era militar, né? Então, deve ter alguma relação. Mentira, fake news, né? E aí, como o Bolsonaro falou, né? Bandido tem que ser tratado como bandido, né? E ele vai ser tratado como bandido. Quem atira em policial tem que ser tratado como bandido, né? E só pra gente mudar, né, de assunto, olha as mentiras. Se a gente falando de mentira, olha as mentiras. Vou colocar aqui o que o Lula falou. Vamos ver o que ele tá falando. Eu, quando vejo um cara como você ter o sucesso que tem, ver outras pessoas menores, sabe, crescer. Quando eu vejo um moleque pobre ficar famoso no futebol, eu acho aquilo extraordinário. Tu ficou puto com o Neymar? Por quê? Porque ele fez lá o 22 e tal? Ah, não. Não? Não fico puto. O Neymar tem o direito de escolher o que ele quiser para ser presidente. Tá. Mas desculpa, Sabe? continua. Eu aí. acho que ele está com medo que se eu ganhar as eleições eu vá saber o que o Bolsonaro perdoou da dívida do imposto de renda dele. Eu acho que é isso que ele está com medo de ver. Caralho. Ele agora, obviamente que o Bolsonaro fez um acordo com o pai dele. Eu não sei. E ele agora está com um problema com o imposto de renda na Espanha. Tá. Sabe? Mas isso não é um problema do presidente, é um problema da Receita Federal e não meu. Agora eu vou colocar uma manchete, como a gente estava falando sobre a questão, né, de muitas pessoas, a grande massa só vê a manchete ali devido à correria, né? Às vezes querem colocar a culpa na população, mas o povo não sabe votar, o povo é manipulado, a grande massa, né? Não é que o povo não sabe votar, a grande massa é manipulada. Eu tiro isso, dando exemplo para vocês, no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, trocaram vários governadores lá, todos os governadores presos, e a culpa é da população. A população está lutando, está mudando, está tentando fazer algo, né? Mas infelizmente as pessoas que entram lá é só querendo roubar, é só querendo prejudicar a vida do trabalhador. É rouba da saúde, rouba da educação, rouba no transporte público, e depois a gente vai saber os casos. E quando sabe dos casos, aí também acontece alguma coisa e não acontece nada. A gente tem que parar, aquele ditado que tinha, né? Aquela música popular, malandro, malandro, mané, mané, isso daí tem que acabar. A gente já está em 2022. A gente tem que trabalhar para conseguir os nossos objetivos. A gente tem que trabalhar e dar educação para os nossos filhos, para buscar sempre o melhor, não ficar trapaceando os outros. Essa cultura aí que quiseram colocar na nossa nação, isso aí tem que acabar. Você tem que buscar seus objetivos, não ficar, coitadinho, tadinho de mim. Não, vai buscar. Graças a Deus até hoje estou trabalhando aí, estou tentando de alguma forma ajudar minha família e não me arrependo de nada. Minha luta, graças a Deus. Então estou lutando, vou continuar lutando até hoje. Então esse negócio de malandro, malandro, mané, isso daí é papo furado. Isso aí é coisa do passado. Agora vamos pensar no futuro, né? E olha depois aqui o que aconteceu. É isso, né? Vocês viram aqui nas imagens, né? Quem olha a manchete, é uma imagem. Aí você lê a matéria, tá falando lá, né? Não, o Bolsonaro foi o primeiro, né? A falar que estava do meu lado e acompanhar tudo, mas ele sabia, ele me conhecia. E o Neymar tá apoiando o Bolsonaro porque ele foi de muitos amigos que ele tinha,
muitos artistas, muitos influenciadores, quando saiu a bomba, todo mundo, opa, misericórdia, eu não vou relacionar meu nome com o Neymar. E o Bolsonaro foi um dos primeiros a falar, não, eu conheço o Neymar, conheço o caráter dele, alguma coisa tá errada nessa história aí. Como foi provado? Graças a Deus tinha aquele vídeo lá, né, que prova que ele não fez nada, a menina só queria extorquir o Neymar e não acabou com a carreira dele. Que imagina se isso realmente é verdade. Ele perdeu um patrocínio da Nike, né? Patrocínio, mas assim, como Deus é maravilhoso, né? Ele perdeu um patrocínio e hoje quem patrocina ele é a Puma. Patrocínio bem maior do que ele tinha. Como Deus honra, né, Neymar? Como você, eu sei que você crê em Deus, né? Como Deus é bom. E quando você falou que ia apoiar o presidente, vários jornalistas perguntando, mas a Puma não vai se posicionar porque o Neymar está apoiando o presidente Jair Bolsonaro? Ele pode fazer isso com a camiseta da Puma? Uma hipocrisia, cara. Uma hipocrisia demais. Vários artistas que apoiam o outro candidato lá, ninguém pergunta se os seus patrocinadores estão de acordo com esse apoio. Agora o Neymar, só porque foi um dos primeiros artistas assim mais renomados a falar que ia apoiar o presidente, questionaram isso, querendo tirar outro patrocínio do menino. Sinceramente, eu nem sabia quem estava patrocinando a Puma, mas sabendo que você é patrocinado pela Puma agora, Neymar, eu vou comprar os produtos da Puma. Faço questão porque você tá pensando no futuro da nossa geração, da sua geração, do seu filho. Então eu vou fazer isso, eu vou comprar produtos da Puma agora. Vou fazer a Puma, ó, vou andar com camisa, com tênis, com boné. Vou fazer isso por causa de você, Neymar. Parabéns, garoto. E continuando, falando das hipocrisias, né? Vamos ver aqui o Holiday, né? Falando sobre o que aconteceu com ele, né? Ainda na eleição de 2018, eu fui xingado pelo Ciro Gomes de Capitão do Mato. Ou seja, o Ciro Gomes estava dizendo que eu era este negro do passado que é o traidor da sua própria raça. Você não viu nota na imprensa dizendo que Ciro Gomes era claramente racista. O Ciro Gomes foi condenado em primeira instância, foi condenado em segunda instância, ele perdeu o processo, está condenado a me pagar a indenização por isso, e não há um reconhecimento da imprensa de que ele é racista. Por quê? Porque ele é de esquerda. É disso que se trata. O Bolsonaro nunca deu uma declaração flagrantemente racista, não, nem contra mim, nem contra ninguém. E mesmo assim essa narrativa prevalece. Não há uma condenação, em qualquer instância que seja. Não há uma declaração que você possa interpretar como racista de Jair Bolsonaro. Mas o que importa é dizer o seguinte: se você é de direita e é branco, você é racista. Se você é de direita e é negro, você é traidor. E tudo fica em torno dessa narrativa. A senzala, na época da escravidão, ela era um lugar físico, onde você colocava ali as pessoas negras e dizia, daqui você não sai. Agora, no século XXI, a esquerda, especialmente a esquerda brasileira, e o PT é profissional nisso, diz o seguinte: a senzala é ideológica. Se você é negro, se você é gay, você vai pensar dessa forma. Isso. E se você não pensar da forma que eu quero que você pense, você é um traidor. E contra você eu posso usar todas as armas possíveis. Se você é negro e não é de esquerda, eu posso ser racista com você. Se você é gay e não é de esquerda, eu posso ser homofóbico com você. Porque dane-se a coerência. O que importa é eu prender essas pessoas numa senzala ideológica e, de certa forma, tentar manipulá-las para que elas fiquem reféns dos meus ideais. E é isso que Bolsonaro quebra. E é isso que a direita quebrou no Brasil em 2018, vem quebrando ao longo desses anos, e é importante também que nessa eleição nós vençamos mais uma vez, para que finalmente as minorias, sejam elas quais forem, sejam libertadas dessas amarras que a esquerda tem criado no nosso país. Voltando, você está vendo, né? Quem não se encaixa no discurso, né? Quem não fica ali naquele quadradinho, você é gay, você é do nosso lado, mas olha... Você tem que ser assim. Se você sair, a gente não... Você não representa, né? É muito triste, né? A gente vê isso acontecendo, né? Cadê a liberdade de expressão?
né? Censura, né? A pessoa foi chamada de capitão do mato, né? Meu Deus, né? Votei nele. Por isso que eu fiz questão de... Ele não ganhou para deputado federal, mas eu votei nele. Ele é deputado estadual aqui. Ele fez graves denúncias lá na deputada estadual. Né? Algumas coisas estavam acontecendo ali que eu não vou entrar no mérito, né? Mas aconteceu algumas coisas ali meio obscuras e o Holliday denunciou. Teve hombridade. Ele foi até no programa do Pânico, eu vi ele numa entrevista, ele estava usando colete, falou que foi ameaçado de morte. Tá tentando fazer isso para melhorar o Brasil. Por isso que eu votei nele. Independente dele ser homossexual, da escolha dele, eu não vejo isso como muitas pessoas. Mas você é cristão, você não... Eu voto nos pensamentos, eu vejo a verdade nos candidatos que eu voto e eu dou um voto de confiança independente. Então a gente não, se acaso eu tiver a oportunidade de conversar com o Holliday, vou falar, se é caso eu chegar nesse assunto, né, vou pregar a palavra de Deus, mas isso não vai interferir no que eu acho que ele faz para a sociedade, o que ele está tentando melhorar a sociedade, eu acredito nele, por isso que eu votei nele. Continuando de censura, não dá para acreditar. Até um Fusquinha foi censurado, você acredita nisso? Vou colocar aqui a foto do Fusquinha. Esse Fusquinha, senhor de 98 anos que é o dono do Fusquinha, foi censurado, não pode andar nas ruas do Paraná, mas ele falou que vai deixar ali estacionado na portinha da casa dele até passar as eleições e virou ponto turístico, né? Muitas pessoas indo lá para tirar foto do Fusquinha, conhecer esse senhor. Que história, né? Você vê como é que tá, até o Fusquinha tá sendo censurado. É muita coisa, né? É muito triste a gente ver em 2022 a gente sendo censurado, cerceado, né? E aqui a gente pode falar de vários veículos, né? Jovem Pan, Gazeta do Povo, Brasil Paralelo, Revista Oeste foi cancelada agora. Augusto Nunes não está podendo falar. Saiu dos programas da Jovem Pan e está podendo falar por enquanto na Revista Oeste. Mas eu acho que até a Revista Oeste também ele não vai poder, pelo que eu vi durante o dia, né? Alguns comentários. Parece que nem na Revista Oeste vai o Augusto Nunes, né? Velho de guerra. Hein? Então olha que ponto chegamos. Mas chamar o presidente de genocida, jogar bola com a cabeça dele, chamar ele de pedófilo, né? Fake news, né? Como a gente mostrou aqui no canal, né? Falar vários absurdos, né, do presidente, chamar a filha dele de 11 anos de puta, não teve problema nenhum. E aquele problema que nós passamos no começo do vídeo lá do Gilberto Jefferson foi porque ele xingou mais ou menos da mesma forma a ministra, né, Carmen Lúcia. Então assim, né, 2 pesos e 2 medidas, né. Então vamos votar com consciência nessa semana decide, né, que trilhos o nosso país vai tomar. Agora vamos falar do Sérgio Moro e o Dallagnol, né. Olha, eles foram no programa do Flow, olha isso que eles falaram, né? São coisas muito graves, né? São coisas assim para parar para pensar. Vamos ver o vídeo. Lula era um dos 500 acusados na Lava Jato. Um dos mais de 170 condenados. E quando você olha para as pessoas ao redor dele, olha as pessoas ao redor dele. Presidente da Petrobras e do Banco do Brasil do governo do PT, preso. Presidente da Eletronuclear do governo do PT, preso. Presidente da Petros, aqui dá para pedir gol no Fantástico, 4 presidentes da Petro, do governo Lula e Dilma, presos. Presidente da Valec do Lula, preso. 4 diretores da Petrobras, presos. Todos indicados por ele. Armando Trípode, chefe do gabinete da presidência da Petrobras, preso. Fundo da Caixa do BNDES, o presidente, preso. 3 tesoureiros do PT, presos. Dirigente petista responsável pelo marketing das campanhas eleitorais do partido, Valdemir Garreta, preso. Líder do governo do PT na Câmara, preso. Líder do governo do PT no Senado, preso. Ministro-chefe da Casa Civil do governo Lula, preso. 2 ministros da Economia do PT do Lula, Antônio Palocci, depois o Guido Mantega também na Dilma, presos.
Presidente da Câmara dos Deputados do PT, João Paulo Cunha, preso, Todos condenado no permanecem mensalão. presos. Em geral, ninguém permanece preso no Brasil por corrupção, Igor. Problema do sistema, tem que mudar. Você não tem prisão em segunda instância, quando você acabou, a pessoa só vai presa lá no final. Raramente ela vai ficar presa no meio do processo. O único preso, eu acredito que segue preso na Lava Jato, é Sérgio Cabral. Então tá aí, né? Dallagnol com o Moro lá no Flow, né? Falando tudo. Não dá nem pra comentar, né? Não tem o que mais eu comentar, né? É só pedir pra você votar com consciência. Essas eleições valem muito. Esses 4 anos não vai se resumir em 4 anos. Pode se resumir em 10 anos, em 15 anos, em 20 anos. Dependendo da escolha que o Brasil tomar. Então vamos votar com consciência, né? Dallagnol explicou tudo o que aconteceu. Infelizmente a gente ainda tá na cultura, como eu falei aqui nesse vídeo. Malandro é malandro, mané é mané. Você viu? Não tem ninguém preso. Só tem um preso de todos esses que roubaram bilhões e bilhões que foram devolvidos em delação premiada, né? Olha o tanto de dinheiro que tirou das nossas crianças educação, tirou da nossa saúde. Você vai no SUS, né? Você demora para ser atendido, né? Aqui em casa mesmo tem o exemplo da minha sogra, já está quase 2 anos esperando a cirurgia, nada, SUS, dinheiro roubado do SUS, ela está prejudicada, minha família está prejudicada, porque nós não temos condições de pagar uma cirurgia particular para ela. Se eu tivesse, eu pagaria. Por isso que eles não esquentam, que eles, né, ficou doente, vai no Sírio-Libanês, vai nos grandes hospitais, né? Ninguém vem aqui no SUS não, na periferia aqui. Melhorou um pouco, né? Isso não é culpa das pessoas que trabalham, pelo contrário, tratam a gente super bem, né? Os agentes de saúde, o que eles podem fazer, eles fazem por nós. Mas é muito triste a gente ver essa realidade do Brasil, né? Bilhões e bilhões desviados, e a gente sabe, foi desviado do que, né? Saúde, educação, saneamento básico, transporte público, pagar um salário melhor, dando alguns benefícios para as empresas para melhorar o salário dos seus colaboradores, né? Diminuindo impostos, como diminuiu impostos nesse ano, e a gente viu a redução que teve nos combustíveis. Infelizmente estamos passando por um momento, né, de crise mundial, onde saiu da pandemia, está tendo uma guerra entre Rússia e Ucrânia, mas a grande massa, o povão, eles não querem saber disso, eles só querem saber do final, eles não querem. Por isso que está tão polarizado, né? Mas eu acredito que vai ter uma reviravolta aí nessas eleições, e o Jair vai continuar tocando o nosso país. Eu acredito que esses 4 anos aí vai se transformar em 10, 15 anos de crescimento. A gente nunca vai ver o Brasil tão bem se acaso o Jair continuar deixando o Brasil no... Aqui continuando, eu vou, como a gente estava falando do Flow, né? Eu vou deixar um vídeo do Igor que ele está explicando, né, sobre o que aconteceu quando o Lula. Eu fiquei impressionado realmente com a quantidade de pessoas ao vivo, né, de likes, tudo, mas o Igor tá falando como é que foi essa entrevista lá. O próprio Igor do Flow, né, que é o dono do canal, ele tá explicando aqui. Mas vazaram antes que o Lula ia vir aqui e começaram a se mobilizar. Não, vamos colocar um monte de gente. Chegou pra mim aqui umas fotos com, sei lá, um cara que tirou uma foto com uns 12, 13 dispositivos. 13 é um número cabalístico nesse caso. Dispositivos, assim, sintonizados no Flow, ali presentes na live do Flow. Ou seja, um número absolutamente inflado, que inclusive dá pra eu ver que foi inflado. Menos da metade disso aí é espectador único. E eu também percebi, e eu espero estar enganado, mas eu percebi que quando o Lula bateu 1 milhão e pouco aqui, que foi perto de 1 hora de programa, ou acho que não, né? Acho que foi logo no começo ele bateu 1 milhão, né? Foi acho que 25 minutos. 25 minutos por aí. Então, eu percebi que logo ali a galera da campanha ali começou a pôr aí, ó, tá na hora de acabar, não sei o que. Eu ainda consegui arrastar mais uma meia hora, 40 minutos. Eu fiquei frustrado mesmo. Eu tô frustrado, essa é a palavra. Eles meio que, tava esperando só bater o recorde do Bolsonaro ali, ficar um tempo que fosse considerado razoável pra eles. Pra mim, perderam uma puta oportunidade. Inclusive me perguntaram quem que eu achei que teve um saldo, que se saiu melhor nesse movimento. Eu disse que foi o Bolsonaro, na minha opinião. Porque tudo que os políticos sempre quiseram em época de campanha é tempo pra falar. Meio que não deixaram o Lula falar pelo tempo que ele tava a fim de falar. Sei lá, eu acho que nesse sentido o Bolsonaro sabe. Vocês veem, né? Até nisso, né?
Até nisso, mentira, né? Tentando manipular as pessoas, né? Tanto é que foi nessa entrevista aí que ele falou a questão do Neymar. E você viu como ele se assusta, né? Ele fala, aí o pessoal já... Você vê isso acontecer com as entrevistas do Bolsonaro? Pelo contrário. Ele até pede para... Fala o que você quiser. Não tenho nada a esconder. Não tenho medo. Como é bom, né? Você é uma pessoa falando, mas... Como a gente está falando nesse vídeo, né? A grande massa não vê isso. A grande massa não se importa, né? Não vê esses detalhes, né? Como nós, né? Que estamos buscando esse conteúdo, procurar entender, procurar a verdade, para a gente votar no melhor candidato para nós. A gente busca informação. Ah, mas eu não voto no Jair porque ele fala muito palavrão. Cara, e a corrupção que tirou, como nós falamos, o dinheiro da merenda da sua filha, dos seus filhos, não pagam o que deveria ser pago para o professor para ter qualidade na escola, né? Poderia ter feito bem mais faculdades para a periferia, né? Educação para a população, né? Entender o que é melhor para ela, né? Quantos anos esse poder, né? Tá aí, 16 anos, não fez nada pro povo. Fez nada. E a população não entende isso, né? A população ainda quer ser manipulada por esses marqueteiros. Que o Lula, eu vejo que ele só é um fantoche, ele é manipulado. Tem alguém muito grande por trás, muito inteligente, que a gente nem sabe quem é, né? Continuando aqui, como a gente está falando de democracia, e eu como corintiano, né? Olha aqui essa foto aqui da democracia corintiana. É isso, né? É a democracia, né? A liberdade de expressão acima de tudo, independente de quem ganhar. Queremos continuar na democracia. E se o Brasil sair dos trilhos, daqui a 4 anos a população pode votar novamente, né? Pode colocar o Brasil, mas sempre democracia. Sempre democracia, é isso. Sempre democracia. Democracia acima de tudo, liberdade, né? Liberdade. Falando em liberdade, olha esse vídeo aí. Que como é que a gente deixa, né? Falar fake news, falar mentira, né? O senhor tem sido um crítico forte da justiça eleitoral, principalmente em questões como a disseminação de notícias falsas. Eu gostaria de saber qual que é a sua posição e qual seria, num eventual segundo mandato, a respeito da possibilidade de se criar uma lei que pune quem dissemina fake news. Da minha parte, zero criação de lei nesse sentido. No começo do ano, a Câmara tentou a urgência de um projeto para criminalizar fake news. Eu fiz a minha parte, coisa que não costumo fazer, conversei com parlamentares e por 9 votos a urgência não foi conseguida. Então, hoje em dia, qualquer punição por fake news não tem amparo legal. Não está prevista em lei. Quem seria o censor da fake news? Meu Deus do céu. Eu acho que vai dizer se a Veja continua ou não de pé é a qualidade da matéria de vocês. Se vocês, por exemplo, começam a publicar certas coisas que não são verdadeiras, a própria população deixa a Veja de lado. E eu entendo que o melhor controle da mídia é deixar a mídia livre. E a população, hoje em dia, com as informações que tem, com a liberdade das mídias sociais, é que faça esse controle de vocês, não assinando e não comprando esse tipo de produto. E para a gente finalizar, olha essa matéria aqui do antagonista. Bolsonaro, ele cresce em 15 estados, né? E está liderando a corrida presidencial, né? Eu acredito nisso aqui, né? Muitas pessoas, né, engajamento, né? O Nicolas Ferreira, né, que é o deputado federal mais bem votado do Brasil no estado de Minas Gerais, ele tá fazendo uma campanha assim, tá de parabéns, viu? Tá de parabéns, que Deus te abençoa. É um cristão, né? Um jovem de 20 anos, tem a energia, né? A força que como a Bíblia fala que o jovem tem, né? E ele tá indo pro Nordeste, indo para todas essas regiões falar, né? Os benefícios que o governo fez, né? O que irá fazer, está lutando pelo nosso Brasil, né? Então assim, Nicolas, você está de parabéns, cara.
Parabéns mesmo, espero que você tenha sucesso nessa sua carreira, que Deus te abençoe, que não deixe você se desviar de repente para o caminho da corrupção, um caminho ruim, que você continue assim, cara. Você, como eu falei, o Holiday, e uma nova geração que está surgindo aí, né, como foram várias pessoas, né, que foram feitas líderes, né, que o Jair Bolsonaro, né, como o próprio Tarcísio, vamos colocar nesse vídeo aqui. Já reparou que todo ministro do presidente é bem ligado a ele? Já reparei. Isso não chama atenção, não? Chama. Chama atenção, né? Chama. Você quer ver um negócio bacana? Jorge Seife, senador por Santa Catarina. Quem era Jorge Seife? Sei lá. Um ilustre desconhecido que ganhou uma oportunidade, foi um brilhante secretário da Pesca e hoje é senador. Rogério Marinho, senador pelo Rio Grande do Norte. Damares Alves, senadora pelo Distrito Federal. Marcos Pontes era famoso. Marcos Pontes era famoso, nosso astronauta, o único astronauta brasileiro. O cara que levou a bandeira do Brasil onde ela nunca chegou. Mas quem era Tarcísio? Não era ninguém. Está no segundo turno do estado de São Paulo e teve quase 10 milhões de votos no primeiro turno. Tereza Cristina, senadora pelo Mato Grosso do Sul. Quantos vitoriosos nas urnas nós tivemos? Sabe uma coisa interessante aí, para a gente parar para pensar também. Você tem um presidente que criou lideranças. Um presidente que sempre atribuiu o sucesso aos outros, aos membros da equipe. Se você resgatar as várias cerimônias que o presidente fez no Palácio do Planalto, ele dizia o seguinte: anúncio de Plano Safra. Não, porque o trabalho da Tereza Cristina, não sei o quê. E está lá, por exemplo, falando do Auxílio Brasil, do socorro às pessoas. Não, porque o trabalho do Paulo Guedes, porque o Paulo Guedes fez isso. Aí está falando da transposição do São Francisco. Não, porque graças ao trabalho do Rogério Marinho, porque o Rogério Marinho fez alguma coisa. Aí você termina uma obra, vai na inauguração. Não, porque o trabalho do Tarcísio. Ele sempre atribuiu o sucesso aos outros. Ele sempre atribuiu o crédito à equipe. É como se ele não tivesse feito nada, porque ele dizia, isso aqui deu certo porque o Tarcísio fez isso. Ele nunca teve medo de atribuir o crédito. E aí, ele formou lideranças. E aí eu vou fazer uma comparação. Quem que o Lula formou nesses 40 anos? A esquerda está há 40 anos discutindo o Lula. Não tem mais nada. Não formou ninguém. Ao contrário, asfixiou Heloísa Helena, asfixiou Marina Silva, asfixiou Ciro Gomes. Não deixou ninguém florescer, ninguém aparecer. É só ele. Para encerrar, né? O próprio Tarcísio colocou, né? Como já ele não tem a vaidade dele ser, né, o principal, né? Ele ser não, eu sou presidente. Não, várias lideranças, né? Então, olha só, né, quantas lideranças o presidente Jair Bolsonaro fez, né? Em contrapartida, o outro candidato fez o quê? Queimou Marina Silva, Ciro Gomes, todas as pessoas próximas dele ele não deixa crescer, né? É só ele centralizador, né? Isso é muito triste, né? Então vamos voltar com consciência. Muito obrigado para quem assistiu, tá bom? Não deixe de deixar, se você gostou desse conteúdo, o seu like, tá bom? Inscreva-se no canal e até semana que vem. Obrigado, fui.